O carro morreu no lugar mais improvável para alguém importante ser visto fraco, bem no meio da Avenida Paulista, quase em frente ao MASP, numa manhã que parecia feita sob medida para humilhar quem achava que controlava tudo. O trânsito escorria como um rio impaciente, buzinas costuravam o ar, e as pessoas passavam com aquela pressa típica de São Paulo, a pressa de quem não pode parar nem para sentir pena. A máquina, um sedã preto brilhante, desses que parecem engolir a rua, soltou um soluço metálico, acendeu uma constelação de alertas no painel e, como se tivesse tomado uma decisão final, apagou. Lá dentro, Augusto Ferraz ficou imóvel por 2 segundos, o tipo de silêncio que só existe quando o ego leva um soco e não quer admitir. Ele era o homem que dava entrevistas falando de meritocracia, com um sorriso ensaiado, que comprava tempo dos outros como quem compra café, que colecionava relógios caros como se cada um fosse um troféu da própria inevitabilidade. E agora era só mais um motorista parado na Paulista, com o motor morto e o mundo seguindo sem ele. O vidro escurecido não impediu que os curiosos farejassem a cena. Um motoboy reduziu e olhou. Um casal apontou discretamente. Um vendedor de água parou por meio segundo e calculou se dali dava negócio. Na calçada alguém riu alto, não por maldade, mas porque São Paulo ri de quem atrapalha o fluxo. O fluxo é rei. Augusto apertou o botão de partida de novo. Nada. Uma segunda vez. Nada. O carro respondeu com um clique seco, como uma porta batida na cara. Isso é impossível, ele murmurou, mais para si do que para qualquer um. O celular vibrou com uma ligação do assessor. O relógio no pulso parecia gritar que cada segundo parado era uma derrota pública. Ele nem atendeu. Apertou o botão do vidro um pouco, só uma fenda. O ar da rua entrou com cheiro de gasolina distante, asfalto quente e café de esquina. "Moço, quer empurrar?" Alguém gritou meio brincando. Augusto levantou o queixo, como se a pergunta fosse uma ofensa. Ele não era empurrado. Ele empurrava o mundo. Foi quando uma voz fina, perto demais para ser ignorada, atravessou o ruído como uma agulha. "Eu posso consertar isso." Augusto virou o rosto. Do lado de fora, na faixa estreita entre o carro e a calçada, um menino de uns 12, talvez 13 anos, observava o sedã com um olhar que não combinava com a idade. Não era aquele olhar de criança pedindo algo. Era o olhar de quem mede, entende e decide. Pele queimada de sol, camiseta cinza já sem forma, uma mochila surrada pendurada num ombro. As mãos tinham graxa antiga nas unhas, como se ele carregasse oficinas invisíveis no próprio corpo. Augusto soltou uma risada curta, automática, tão natural quanto respirar. "Você?" ele disse, sem se preocupar em disfarçar o desprezo. "Menino, esse carro vale mais do que tudo que você já viu na vida." O menino não se encolheu. Ele também não sorriu. Só deu um passo mais perto, como se o riso fosse vento. "Não importa quanto vale." "Importa onde dói", respondeu apontando com o queixo para a frente do carro. "Se eu estiver certo, não é o motor. É a alimentação e o módulo tentando se proteger." Augusto franziu a testa, irritado com 2 coisas ao mesmo tempo, com a ousadia e com o fato de aquilo ter soado técnico. Ele olhou ao redor, buscando o segurança que geralmente surgia como sombra. Mas naquela manhã o motorista tinha ido buscar um café, o segurança tinha descido minutos antes para resolver algo, e Augusto estava sozinho, exposto, parado, vulnerável na Paulista. Um caminhão buzinou atrás, longo e agressivo. O vidro tremeu. Um motoqueiro passou espremido, xingando. "Saia daqui", Augusto ordenou. "Eu vou chamar assistência." "Vai chamar, vai esperar, vai ficar travando a rua e virando meme." O menino disse, sem agressividade, como se fosse um fato meteorológico. "E eu vou continuar aqui, porque eu sei que dá para fazer ele andar agora." A palavra meme bateu como tapa. Augusto imaginou seu rosto circulando em grupos de WhatsApp. "Milionário trava Paulista. Rei do sucesso depende de guincho." Aquilo era veneno. "Quanto você quer?" Ele soltou seco, tentando recuperar a narrativa com dinheiro, a única linguagem em que se sentia fluente. O menino inclinou a cabeça, como se a pergunta fosse estranha. "Eu quero tentar." "Tentar não paga prejuízo." "Então não deixa eu tentar e continua parado." A simplicidade da resposta irritou Augusto de um jeito que dinheiro nenhum resolvia. Era como discutir com uma porta. Ele respirou fundo, olhou para o trânsito,
Ouviu buzinas e sentiu a reputação escorrer. 3 minutos, ele disse, abrindo a porta com brutalidade e saindo, já com o celular na mão. 3. Se você riscar esse carro, Eu sei. O menino cortou, sem olhar para ele. O senhor processa, manda alguém me assustar, usa influência. Eu sei como gente assim funciona. A frase gente assim doeu mais do que ameaças. Augusto travou por um instante, como se tivesse sido colocado numa categoria que não controlava. O menino agachou na frente do carro, com a naturalidade de quem já se ajoelhou muitas vezes na vida, não por submissão, mas por necessidade. Ele puxou do bolso uma chave improvisada. Parecia uma mistura de ferramenta de bicicleta com metal dobrado. Augusto quase riu de novo, mas segurou porque o menino já estava trabalhando com foco de adulto. Como você se chama? Augusto perguntou, só para preencher o silêncio. Caio. Caio o quê? O menino hesitou, como se sobrenome fosse um luxo. Só Caio. Augusto respirou com impaciência e olhou o relógio. 1 minuto já parecia caro. Caio abriu a mochila e tirou algo que Augusto não esperava ver na mão de um garoto. Um leitor OBD pequeno, gasto, com fita isolante prendendo uma parte rachada. Ele encaixou com cuidado na porta de diagnóstico do carro, do lado do painel, como quem conhece a anatomia daquele modelo. Augusto congelou. Aquilo não era tentativa. Aquilo era familiaridade. Onde você arrumou isso? Augusto perguntou, a voz um tom mais baixa. No lixo de uma oficina. Caio respondeu, os olhos presos no aparelhinho. Consertei. Ele fala comigo do jeito que eu entendo. O leitor piscou, demorou um pouco e mostrou códigos. Caio franziu o senho. Tá vendo? Ele disse mais para si. Ele tá achando que tem falha crítica, cortando tudo para não danificar. Só que às vezes ele erra. Augusto se aproximou meio passo sem perceber. O menino começou a mexer em cabos e conectores com calma, como se a Paulista não fosse um palco e ele não fosse o ator principal de uma cena absurda. Um ônibus passou soltando fumaça. O som dos pneus na rua parecia um cronômetro. Você mexe com o carro desde quando? Augusto insistiu, tentando entender como um só Caio podia estar ali, no MASP, abrindo um sedã de luxo sem tremer. Caio puxou uma mangueira, encostou o ouvido perto, cheirou o ar com um gesto rápido. Desde sempre. Minha mãe trabalhava limpando casa de gente rica. Eu ficava esperando do lado de fora, no estacionamento. Tinha um cara que cuidava dos carros. Ele me ensinava um pouco quando ninguém via. Depois ele morreu. Eu continuei. Augusto engoliu seco, sem saber por quê. A palavra morreu veio sem dramatização, mas pesou. Caio tirou o leitor, colocou de novo, bateu de leve com o dedo no conector, como quem acorda um aparelho teimoso. Depois, abriu o porta-malas sem pedir. E Augusto sentiu um choque de invasão. Mas ao mesmo tempo era tarde para recuar. Recuar seria admitir que o menino mandava mais naquela situação do que ele. No porta-malas, Caio encontrou o kit de ferramentas original, impecável, intocado como um enfeite de vitrine. Ele soltou um suspiro quase divertido. Vocês compram carro que vem com ferramenta e nunca usam, ele comentou sem maldade. É como comprar guarda-chuva e achar que por isso a chuva não vem. Augusto quis responder, mas outro caminhão buzinou e o som abafou o orgulho. Caio pegou uma chave específica, abriu uma tampa e mexeu numa área que Augusto nem sabia existir. Ele retirou um fusível, olhou contra a luz e balançou a cabeça. Não tá queimado, isso aqui é outra coisa. Tem um sensor acusando pressão errada. Pode ser sujeira, pode ser mau contato. Você vai limpar com o quê? Augusto perguntou cínico. Com cuspe? Caio olhou para ele pela primeira vez com um brilho que quase parecia pena. Com o que eu tiver. O mundo sempre me deu o que eu tiver. Ele puxou da mochila um paninho velho e um frasco pequeno. Augusto esperava água, mas o cheiro que saiu era de álcool isopropílico. Augusto arregalou os olhos. Aquilo custava dinheiro, e não era comum. Você roubou isso? Eu comprei. Caio respondeu simples. Eu junto latinha, faço bico, ajudo em feira. E compro o que eu preciso para trabalhar. Trabalhar. Um garoto dizendo trabalhar enquanto ajoelhava na Paulista, mexendo no coração de um carro que valia mais que um apartamento, fez Augusto se sentir num mundo invertido. Caio limpou contatos, reassentou conectores, prendeu um cabo com uma abraçadeira improvisada que tirou de algum bolso invisível. Então fechou a tampa, voltou para a porta do motorista e fez um gesto com a mão. Liga. Augusto hesitou. Se ligasse e não desse certo,
Ele teria que olhar para o menino e confirmar o riso. Se ligasse e desse certo, ele teria que engolir uma coisa que fazia anos que não engolia. Estar errado. Ele sentou, apertou o botão. O painel acendeu. O motor girou e pegou. O som não foi só o ronco do motor. Foi o som do mundo retomando o fluxo. Buzinas diminuíram. Um motoboy gritou: "Aí sim!" Alguém na calçada aplaudiu como se tivesse visto um truque de mágica. O sedã, antes morto, agora vibrava vivo, pronto para seguir. Augusto ficou paralisado com as mãos no volante. A garganta dele apertou com uma sensação estranha, que não era alegria e não era raiva. Era a sensação de ter sido visto pequeno. Ele desceu do carro devagar, como se o corpo não soubesse qual expressão usar. Caio já estava guardando suas coisas, rápido, prático, como quem sabe que milagre na rua dura pouco. Augusto tentou recuperar o controle do roteiro. "Quanto?" ele perguntou, abrindo a carteira e puxando notas sem olhar. "Eu pago." Caio fechou a mochila e, em vez de estender a mão como todo mundo fazia, apenas encarou Augusto. "Eu falei que eu queria tentar. Eu tentei." "Não seja idiota." Augusto insistiu, as notas tremendo levemente na mão. "Você salvou meu dia. Pega." Caio olhou para o dinheiro como se fosse um objeto bonito, porém inútil, naquele segundo específico. "O senhor vai achar que me comprou. E eu não quero isso," ele disse, "porque eu não consertei para ficar devendo nada." As pessoas ao redor diminuíram o passo, farejando tensão. Um pequeno círculo se formou, o tipo de plateia urbana que adora uma cena. Augusto sentiu o calor subir ao rosto. A recusa era uma afronta pública, um não que ele não recebia há décadas. "Você acha que pode me dar lição?" Ele sibilou, baixo. "Eu acho que eu posso consertar carro," Caio respondeu. "E acho que o senhor ri de coisa que não entende." E então, como se aquilo já fosse mais do que suficiente, Caio deu meia volta e começou a caminhar, se misturando à multidão com uma facilidade cruel. Ele podia desaparecer. Augusto, com toda a riqueza, não podia sumir, nem se quisesse. Foi nesse instante que o impensável aconteceu pela primeira vez. Não no carro, mas no peito de Augusto. Ele teve medo de perder aquele menino. "Ei!" Augusto gritou alto demais. "Caio!" O menino parou, sem virar. "O quê?" respondeu, ainda de costas. Augusto engoliu o orgulho como se fosse vidro. "Eu tenho uma reunião importante. Ele hesitou, e a palavra seguinte custou caro. "Preciso de você." Caio virou devagar. O olhar dele não era vitorioso. Era cauteloso, como se já tivesse visto adultos precisarem dele de formas perigosas. "Para quê?" Augusto respirou. "Para garantir que isso não acontece de novo. Você vai comigo até a oficina autorizada. Eu pago o que você pedir." Caio deu uma risada breve, sem humor. "Oficina autorizada?" Ele repetiu. "O senhor acha que lá eles vão gostar de ver um moleque dizendo o que fazer?" Augusto abriu a boca para responder, mas não tinha resposta. O mundo dele era feito de portas fechadas com elegância. "Então vem comigo só até eu chegar no meu prédio," Augusto improvisou. "Eu não quero ficar travado de novo no caminho." Caio pensou por um segundo. A Paulista continuava rugindo, mas naquele ponto a rua parecia suspensa, esperando a decisão de um menino. "Eu vou," Caio disse, "mas não é por dinheiro." "Então por quê?" Augusto perguntou desconfiado. Caio apontou para o carro, para o luxo, para o símbolo ambulante. "Porque eu quero ver para onde gente assim vai quando acha que ninguém está olhando." A frase atravessou Augusto como um raio. Ele não entendeu se era ameaça, curiosidade ou só uma verdade crua. Mas, antes que pudesse reagir, Caio já entrava no banco do passageiro, como se aquele carro fosse só mais uma lata sobre rodas. Augusto entrou no lado do motorista, ligou a seta e o sedã saiu de onde tinha travado a cidade. A Paulista abriu caminho com relutância, como se não perdoasse facilmente. Nos primeiros minutos o silêncio foi pesado. Augusto tentava se convencer de que estava no controle, de que aquilo era só um imprevisto resolvido por uma coincidência. Mas Caio, ao lado, olhava o painel, ouvia o motor, prestava atenção em detalhes que Augusto jamais notou. "Esse carro tem um segredo," Caio disse de repente. Augusto apertou o volante. "Que segredo?" Caio apontou com o dedo para o painel perto do porta-luvas. "Tem coisa aí dentro que não é só carro." "Do que você está falando?" Caio virou o rosto e os olhos dele tinham um brilho que deixou Augusto desconfortável. "Eu vi um módulo extra."
Um negócio escondido. Não é original. O coração de Augusto deu uma batida fora do lugar. Você está inventando. Eu não invento barulho, Caio respondeu. E não invento fiação. Augusto riu de novo, mas dessa vez o riso saiu quebrado. Você está dizendo que alguém mexeu no meu carro? Tô dizendo que alguém colocou alguma coisa nele, Caio corrigiu. E que não foi para deixar mais rápido. Augusto sentiu o suor frio na nuca. A primeira ideia foi paranoia. A segunda foi pior. Segurança. A terceira foi a pior de todas. Alguém podia ser ele mesmo, ou alguém a serviço dele, e Caio podia ter acabado de enfiar o dedo numa ferida que ninguém deveria ver. Você não entende como esse mundo funciona, Augusto disse, tentando soar superior, mas a voz falhou. Caio olhou pela janela, como se a cidade falasse por ele. Eu entendo melhor do que o senhor imagina, ele disse. Eu só não finjo que é bonito. O prédio de Augusto surgiu adiante, um espelho gigante de vidro e concreto, desses que refletem o céu e fazem parecer que quem mora ali vive acima do resto. O porteiro, atento, abriu o portão rápido demais como se o carro fosse uma autoridade. Augusto estacionou na vaga privativa. O motor ainda soava bem, mas a tranquilidade já tinha ido embora. Você vai subir, Augusto disse mais como ordem do que convite. Caio ergueu a sobrancelha. Subir onde? Comigo. Eu quero entender o que você viu. E eu quero entender por que um carro de gente poderosa tem peça escondida. Caio respondeu e desceu. No elevador, as paredes douradas e o cheiro de perfume caro contrastavam com a camiseta surrada do menino. Augusto percebeu olhares discretos de funcionários, a pergunta silenciosa. O que esse garoto faz aqui? Pela primeira vez em muito tempo, Augusto sentiu vergonha. Não do menino, mas de si mesmo por se importar tanto com a opinião de gente que ele nem conhecia. Quando chegaram no andar, a porta do apartamento abriu com um clique suave. Tudo ali era silêncio planejado. Móveis minimalistas, arte cara, uma vista ampla da cidade. Caio entrou devagar, como quem pisa num museu que não foi feito para ele. Mas ele não ficou deslumbrado. Ele ficou atento. Você mora sozinho? Perguntou. Isso não te interessa. Augusto respondeu indo direto até uma mesa onde um notebook estava aberto. Gráficos e e-mails, números e promessas. Caio caminhou até a janela e olhou a cidade lá embaixo. Lá embaixo tem gente vivendo sem saber que o senhor existe, ele disse quase num sussurro. E o senhor vive aqui em cima achando que controla a vida deles. Augusto virou com raiva. Você veio aqui para me insultar? Caio se virou devagar. Eu vim para entender e para não ficar devendo. Augusto respirou fundo. Ele precisava retomar a lógica. Se aquele menino realmente tinha visto algo no carro, era um risco. Se fosse só imaginação, era um incômodo. Nos dois casos, Caio era uma variável fora do controle. Mostra, Augusto disse. Caio assentiu e puxou o leitor OBD da mochila, como se fosse algo tão natural quanto tirar um caderno. Ele se aproximou de uma tomada, conectou um cabo e começou a mexer rápido, eficiente. Augusto observava com a sensação de estar vendo alguém abrir uma fechadura da própria vida. Você sabe ler isso? Augusto perguntou. Eu sei ler mentira quando ela aparece como código, Caio respondeu. A tela do leitor piscou, e Caio anotou números num papel amassado que tirou do bolso. Depois, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele caminhou até o notebook de Augusto. Eu posso usar? Perguntou, mas já estava com a mão perto do teclado. Augusto travou. Não. Caio olhou para ele sério. Então o senhor não quer entender. O senhor quer mandar. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que buzina na Paulista. Augusto encarou o menino e percebeu um detalhe que não tinha notado antes. Caio não pedia permissão de verdade. Ele testava. Testava até onde o poder de Augusto era real. Augusto sentiu o sangue ferver e justamente por isso fez algo que não fazia. Cedeu. Usa, ele disse, cuspindo a palavra. Caio sentou, os dedos voando no teclado com a intimidade de quem cresceu em Lan House, e aprendeu tecnologia como arma e como refúgio. Ele abriu janelas, conectou o leitor, puxou logs. E Augusto, que sempre se achou inteligente, se viu analfabeto do próprio carro. Tá vendo isso aqui? Caio apontou. Tem um sinal que não devia, uma transmissão intermitente, como se alguém ligasse e desligasse um transmissor. Augusto sentiu o estômago afundar. Isso é impossível. O senhor gosta dessa palavra, Caio disse frio.
Ela protege o senhor de aceitar a realidade. Augusto se aproximou, tenso. Você está dizendo que estão me rastreando? Caio mordeu o lábio pensando. Pode ser rastreamento. Pode ser bloqueio remoto. Pode ser coisa pior. Pior como o quê? Caio olhou para ele com uma seriedade que não combinava com 12 anos. Como transformar um acidente em fatalidade? A palavra fatalidade fez o ar do apartamento ficar mais fino. Augusto deu um passo para trás, como se tivesse levado um empurrão invisível. A mente dele correu por inimigos, sócios, contratos, acordos feitos em salas fechadas, coisas que ele sempre tratou como negócio. De repente, soaram como ameaça real. Ele encarou Caio. Por que você está me ajudando? Caio hesitou, e pela primeira vez pareceu um menino. Porque... Ele começou, e a voz falhou por um instante. Porque minha mãe morreu numa fatalidade também. Augusto ficou imóvel. Caio respirou, como se decidisse contar mesmo assim. Ela estava voltando do trabalho, um ônibus. Disse que o freio falhou. Ela não voltou para casa. Eu fiquei sozinho. E eu aprendi que, quando alguém poderoso quer que pareça acidente, sempre tem um jeito de parecer. Augusto sentiu um choque, não de compaixão pura, mas de reconhecimento do tipo mais perigoso, o reconhecimento de que o mundo pode engolir qualquer um, até ele. Você acha que isso tem a ver com você? Augusto perguntou, a voz baixa. Caio fechou o notebook devagar, como quem encerra uma autópsia. Eu acho que tem a ver com o senhor, ele disse. E eu acho que o senhor riu de mim porque achou que eu era invisível. Só que eu não sou. Eu vejo coisas. Augusto respirou fundo, tentando reorganizar a lógica. Um menino sem sobrenome, dizendo que seu carro tinha um transmissor clandestino e falando de fatalidades. Tudo isso parecia absurdo. E ainda assim, o carro tinha morrido na Paulista, e Caio tinha ressuscitado a máquina com as próprias mãos. Se isso for verdade... Augusto começou. Caio completou. Se isso for verdade, o senhor está cercado. O celular de Augusto vibrou. Ele olhou a tela. Uma mensagem de um número sem nome. Bonita cena na Paulista. Cuidado com quem você deixa entrar. O rosto de Augusto empalideceu. Ele ergueu os olhos lentamente para Caio, como se tentasse confirmar se aquilo era real. Caio viu a mudança na expressão e estendeu a mão. Posso ver? Augusto, com os dedos duros, entregou o celular. Caio leu e a mandíbula dele travou. Eu falei, ele disse, devolvendo. Alguém viu e alguém não gostou. Augusto sentiu, naquele segundo, que a vida dele, a vida toda construída como uma torre de vidro, tinha ganhado uma rachadura que não dava para maquiar com dinheiro. O que você quer de mim? Augusto perguntou, e a pergunta saiu quase humana. Caio respirou e olhou para o apartamento, para a vista, para a cidade, para o mundo que sempre expulsou gente como ele. Eu quero uma coisa simples, ele disse. Eu quero que o senhor pare de rir. Augusto abriu a boca, mas não saiu nada. Caio continuou, firme. O senhor vai me ajudar a descobrir quem mexeu no seu carro. Porque se alguém consegue fazer isso com o senhor, consegue fazer com qualquer um. E eu quero aprender como eles fazem. Para nunca mais acontecer com alguém que não tem como se proteger. Augusto encarou o menino. O instinto dele era expulsar, mandar embora, cortar o risco. Mas o medo tinha uma voz mais alta. Se ele mandasse Caio embora, Caio poderia virar alvo. E pior, Augusto perderia a única pessoa que tinha visto o problema antes que ele virasse fatalidade. Você não faz ideia do que está pedindo, Augusto disse por fim. Caio deu um passo para perto e falou baixo como se fosse um pacto. Eu tenho ideia suficiente e eu posso consertar isso também. Só que dessa vez não é um carro. Lá fora, São Paulo seguia viva, ignorando o que tinha acabado de nascer naquele apartamento. Uma aliança improvável entre um menino sem sobrenome e um milionário cercado por sombras. E no fundo, Augusto entendeu que o impensável já tinha acontecido. Não foi o motor pegar. Foi ele, Augusto Ferraz, sentir que estava prestes a depender de alguém que ele sempre tratou como invisível. E então, como se o universo quisesse provar o ponto, a energia do apartamento piscou uma vez. Só uma. O suficiente para o sistema de segurança reiniciar e, por um segundo, as câmeras internas ficarem cegas. Caio olhou para o teto, como quem ouve um estalo numa floresta. Não foi queda de luz, ele disse. Augusto sentiu o coração bater na garganta. Como você sabe? Caio não respondeu de imediato.
Ele caminhou até a porta, encostou o ouvido e sussurrou. Porque alguém acabou de ganhar 10 segundos. E no corredor do andar, do lado de fora do apartamento, um som quase imperceptível respondeu ao silêncio. O clique de um metal encostando em outro, como se alguém encaixasse uma ferramenta delicada numa fechadura cara. O clique do lado de fora não foi alto, mas foi perfeito demais para ser acidente. Augusto ficou parado, como se o corpo dele tivesse esquecido como se mexe quando a ameaça não vem com assinatura. E Caio, ao contrário, se moveu como água, rápido e silencioso, puxando Augusto pelo punho e afastando-o da porta com uma urgência que não parecia de criança, parecia de sobrevivente. Augusto abriu a boca para falar, mas Caio levou o dedo aos lábios, não como quem pede silêncio, e sim como quem avisa que qualquer som vira convite. De relance, Caio olhou para a câmera no canto do teto que ainda fazia o micro-ruído do reinício, e os olhos dele endureceram, porque ali não havia mais talvez. Aquela piscada de energia tinha sido um corte cirúrgico. O trinco girou meio milímetro, depois mais um pouco. O som do metal trabalhando foi tão frio que Augusto sentiu na pele, como se a fechadura estivesse dentro do peito dele. Ele tentou lembrar o código do pânico, o protocolo, o botão, qualquer coisa, mas era como se a mente dele só soubesse operar em reuniões, e aquela situação era a primeira vida real que não aceitava negociação. Caio puxou o olhar de Augusto para o interfone e depois para um pequeno painel embutido na parede, perto do corredor interno, daqueles que controlam luz, ar-condicionado e, em muitos apartamentos, as travas. Augusto entendeu o que Caio queria dizer sem palavras. Se alguém tinha conseguido derrubar energia só por segundos, talvez também conseguisse destravar tudo. E se a porta abrisse, não seria uma visita. O barulho parou e, por um instante, Augusto quase acreditou que o invasor desistira. A esperança durou pouco, porque em seguida veio um som ainda mais assustador. Silêncio consciente. Aquele silêncio de quem encosta o ouvido na porta para medir a casa por dentro. Alguém lá fora estava ouvindo a respiração deles. Caio pegou o celular de Augusto da mão dele com uma firmeza que não pedia desculpas e abriu o discador, digitando rápido. Augusto quis reclamar, mas Caio já tinha acionado um número. Emergência? Uma voz atendeu, burocrática, distante. Caio não disse, tem alguém invadindo. Ele disse algo melhor, algo que muda a velocidade do mundo. Tem um homem tentando entrar no apartamento do Dr. Augusto Ferraz, no último andar do edifício. Agora. A energia piscou e a câmera reiniciou. Tem interferência. Eu acho que é ataque dirigido. Do outro lado, a voz mudou de temperatura. Senhor, qual o endereço? Caio passou o endereço inteiro sem gaguejar, como se tivesse decorado antes, e Augusto sentiu um arrepio. Como aquele menino sabia o nome completo dele, o andar, e ainda mantinha a cabeça fria. Era como se Caio tivesse sido feito para esse tipo de momento, enquanto Augusto tinha sido feito para acreditar que isso nunca aconteceria. A fechadura girou de novo, agora com a decisão de quem achou o ponto exato. A maçaneta desceu devagar, e a porta abriu só o suficiente para uma sombra aparecer, primeiro como uma linha, depois como um ombro, depois como um rosto meio escondido por um boné escuro. Augusto viu algo que não combinava com um ladrão comum. Luvas finas, roupa sem marca, um fone pequeno no ouvido e uma calma que não tem pressa porque não teme ser pego. Aquele homem não estava ali para roubar televisão. Estava ali para concluir uma tarefa. Caio puxou Augusto para trás, levando os dois para dentro do corredor que dava acesso ao escritório e ao quarto. Augusto tropeçou num tapete, segurou na parede e sentiu a vergonha da fragilidade junto com o medo puro, porque a porta agora estava aberta e a casa, que sempre pareceu inviolável, de repente era só um cenário grande demais para se esconder. Não corre para o quarto, Caio sussurrou, e o sussurro dele foi uma ordem. Quarto é canto. Canto é armadilha. O invasor entrou sem pressa, fechando a porta atrás de si com cuidado, como quem respeita o próprio trabalho. Ele não estava filmando, não estava rindo, não estava nervoso. Ele apenas tirou uma pequena ferramenta do bolso e olhou o corredor como se já soubesse o mapa. Augusto tentou pegar o telefone fixo, mas o invasor falou, numa voz baixa que atravessou o apartamento como uma lâmina. Doutor Augusto, não precisa disso. A forma como ele disse doutor pareceu um deboche elegante,
e a pele de Augusto arrepiou porque aquela voz não carregava ameaça aberta, carregava certeza. Caio agarrou um objeto em cima de um aparador, uma peça de decoração de metal pesada, e segurou como se fosse martelo. Os olhos dele alternavam entre o invasor e Augusto, como se ele calculasse qual vida era mais fácil salvar primeiro. O menino tremia por dentro, mas o corpo dele não entregava. Quem é você? Augusto forçou a voz a sair. O homem inclinou a cabeça, ouvindo algo no fone como quem recebe instruções. Um recado. E deu um passo. No mesmo instante, Caio fez algo que Augusto nunca teria imaginado. Ao invés de atacar, ele jogou a peça de metal no interruptor principal do corredor, acertando com precisão absurda. O impacto quebrou o plástico e fez faiscar, e as luzes daquele trecho apagaram de vez. A escuridão não foi total, porque a cidade vazava pela janela, mas foi suficiente para bagunçar a vantagem do homem. Corre agora, Caio disse e empurrou Augusto. Augusto correu sem dignidade, sentindo o coração na garganta, seguindo Caio por um caminho lateral que dava para a área de serviço. Ele nunca tinha usado aquele trajeto. Para ele, era o lugar onde as coisas aconteciam sem que ele precisasse ver. E agora, era o lugar que podia salvar a vida dele. Atrás, passos. Não pesados, não apressados. Passos treinados. Ele vai alcançar, Augusto murmurou, a voz quebrando. Não se ele achar que a gente está indo para o lugar óbvio, Caio respondeu, e abriu a porta da lavanderia com violência controlada. Dentro, o cheiro de produto de limpeza e tecido úmido fez Augusto lembrar, de um jeito torto, que aquele apartamento tinha gente invisível trabalhando. Caio empurrou uma estante móvel de produtos, revelando uma portinha metálica embutida na parede, quase escondida. Augusto arregalou os olhos. Eu nem sabia que isso existia. Porta de manutenção, Caio disse ofegante. Prédio grande sempre tem. Ele girou a trava com uma habilidade que sugeria que já tinha visto aquilo antes e abriu o acesso para um corredor estreito, de concreto, com tubulações expostas e um frio de subterrâneo no meio do alto luxo. Caio entrou primeiro, puxou Augusto e fechou de volta sem bater porque barulho era farol. Eles avançaram pelo corredor interno e Augusto sentiu a respiração raspar. A claustrofobia subiu, mas o medo do homem atrás era maior. Você tá me salvando por quê? Augusto sussurrou, sem entender nem ele mesmo por que perguntava aquilo ali. Caio respondeu com raiva contida, como se a pergunta fosse tardia. Porque eu sei o que é ficar sozinho depois. O corredor fazia uma curva e terminava numa grade que dava para uma escada técnica. Caio empurrou a grade com esforço e ela cedeu com um rangido curto. Eles desceram degrau por degrau, e o som dos passos acima voltou mais próximo. O invasor tinha entendido a manobra. Ele conhece o prédio? Augusto perguntou, a boca seca. Se não conhecia, alguém contou, Caio disse. E isso é pior. No meio da escada técnica, Caio parou de repente e puxou Augusto para um recuo, um espaço pequeno onde passavam canos grossos. Eles ficaram colados na parede, respirando curto. Um segundo depois, uma sombra passou na parte superior da escada, e Augusto viu o boné escuro recortado pela luz fraca do andar de cima. O homem desceu com paciência, como se caçasse um bicho que já estava cansado. Ele parou, olhou para baixo, e o fone no ouvido dele brilhou uma vez. Augusto percebeu que aquilo era comunicação ao vivo e entendeu o tamanho do problema. Havia mais gente, em algum lugar, guiando cada passo. A sombra continuou descendo. Chegou perto demais. Caio agarrou o pulso de Augusto com tanta força que doeu, e Augusto entendeu sem palavras. Se ele olhar para cá, acabou. O invasor parou justamente no degrau alinhado ao recuo, e Augusto sentiu o cheiro do perfume frio dele, um perfume de quem não quer deixar DNA de cigarro, suor ou comida. Augusto segurou o ar. O homem inclinou o rosto como se farejasse, e então o celular de Augusto vibrou no bolso, um tremor curto, traiçoeiro, e o som pareceu um tiro naquele silêncio de concreto. Os olhos do invasor se moveram na direção deles. Caio reagiu antes de qualquer pensamento. Ele soltou Augusto e, num gesto rápido, arrancou o próprio leitor OBD da mochila e o arremessou escada abaixo. O plástico bateu em metal, rolou, ecoou e criou um som de queda maior do que era. O invasor virou o corpo instintivamente para baixo, seguindo o ruído. Caio aproveitou o meio segundo
e puxou Augusto para fora do recuo, descendo rápido, quase escorregando. Augusto sentiu o joelho bater, sentiu a dor, mas continuou. Atrás, o invasor percebeu o truque e acelerou, e agora os passos dele eram reais, apressados, perigosos. A escada desembocou num corredor de garagem de serviço. O ar era mais quente, cheiro de borracha e óleo. Caio olhou para os lados procurando uma saída e viu uma porta corta-fogo com sinalização. Ele correu, empurrou, e ela abriu para um lance que dava para a parte interna do estacionamento. Do outro lado, o mundo voltou a ter espaço, mas também voltou a ter ângulos de tiro. Augusto viu carros, pilares, sombras longas e o reflexo de vidro que poderia esconder qualquer coisa. Ali era um labirinto. Pro carro, Augusto disse, apontando para a vaga privada como se a solução fosse óbvia. Caio balançou a cabeça. Não, carro é caixa. E se ele mexeu no seu carro, ele sabe onde ele está. Então para onde? Augusto quase gritou. Caio apontou para uma caminhonete branca de manutenção com o logo do prédio. Aquela. Você tá maluco. Vão saber. Melhor saberem que a gente saiu do que saberem onde a gente vai. Caio respondeu. E correu. Augusto seguiu. A gravata frouxa. O peito queimando. Caio chegou na caminhonete. Meteu a mão por baixo do para-choque e puxou uma chave escondida num ímã. Augusto congelou, chocado. Como você? Prédio grande, rotina grande, preguiça grande. Caio disse entrando. Gente esconde chave como se fosse segredo, mas segredo que todo mundo faz vira regra. Augusto entrou no banco do passageiro. Caio girou a chave e a caminhonete tossiu e pegou. No espelho, Augusto viu o invasor surgindo na porta corta-fogo, olhando ao redor, e por um segundo os olhos do homem cruzaram com os dele através do vidro e da distância. Não era um olhar de "vou te pegar", era um olhar de "eu já sei onde você vai cair". Caio arrancou desviando de um carro parado, e a caminhonete passou pela cancela interna antes que o segurança percebesse o absurdo. Só que o segurança percebeu. Ele levantou a mão, gritou alguma coisa, e então, ao invés de correr para barrar, ele pegou o rádio e falou nervoso demais. Ele está avisando alguém, Caio disse, e o tom dele ficou escuro. Não é segurança, é peça. Augusto sentiu um nojo súbito, porque a ideia de traição dentro do próprio prédio era pior do que invasão. Ele tinha construído muros e pagado guardas. Se o muro tinha uma porta por dentro, o dinheiro só tinha comprado cenário. A caminhonete saiu para a rua lateral, e São Paulo os engoliu de novo. Faróis, motocicletas, caminhões, gente indo e vindo, indiferente ao fato de um homem rico estar fugindo como fugitivo. Augusto olhou para o lado e viu Caio dirigindo com atenção feroz, pequeno demais para aquela posição, mas firme demais para parecer errado. Você sabe dirigir? Augusto soltou, incapaz de segurar. Eu sei fazer coisa que a vida me obrigou a saber. Caio respondeu. Segura aí. Ele jogou a caminhonete numa curva mais fechada e entrou num trecho de ruas menores, tentando quebrar o caminho óbvio. Augusto reconheceu de longe placas de Bela Vista, Consolação, e viu a Paulista se afastar como um grande rio de luz. O coração dele ainda batia no pescoço. O celular vibrou de novo. Augusto olhou. Número desconhecido. Ele atendeu sem pensar, e a voz do outro lado veio com uma calma que gelou o sangue. Doutor Augusto Ferraz, o senhor corre bem para alguém que sempre mandou correrem por você. Augusto quase deixou o celular cair. Quem é? Alguém que cansou de assistir o senhor acreditando que é intocável. A voz disse. E alguém que quer só uma coisa, que o senhor volte a ser previsível. Eu não entendo. A voz riu baixo. Entende sim. O senhor entende quando assina. Entende quando manda. Entende quando finge que não viu. O senhor só não entende quando é o alvo. Augusto apertou os dentes. O que você quer? Eu quero que o senhor devolva o que pegou. A voz respondeu. E eu quero que o senhor pare de brincar de santo na internet. Caio olhou de canto. Pergunta qual é a prova. Ele sussurrou. Augusto engoliu e falou. Prova do quê? De que isso é você? A voz deu uma pausa, como se estivesse sorrindo. Olha para o banco traseiro. Augusto se virou. No banco de trás, no chão, havia uma pequena sacola preta que não estava ali antes. Uma sacola fechada, discreta, como lixo. E Augusto teve uma certeza horrível. Alguém tinha colocado aquilo na caminhonete antes deles entrarem. Ou alguém tinha acesso à caminhonete em tempo real.
E o simples fato de ele não ter visto significava que era tarde. O que é isso? Augusto sussurrou. Abra, a voz ordenou, e o tom não era pedido, era comando. Não, Caio disse, rápido, não abre. A voz ouviu, mesmo sem viva voz. Isso foi o pior. Ah, então o senhor está com um menino, ela disse com prazer. Que bonito. O senhor já encontrou seu amuleto. Augusto sentiu o ar sumir. A voz sabia sobre Caio, e isso significava que não era acaso na Paulista. O encontro tinha sido observado, talvez provocado. Quem é ele para você? A voz perguntou. Uma consciência, um escudo, um troféu novo. Caio tomou o celular da mão de Augusto e falou direto, sem tremor. Se você sabe tanto, então sabe que essa sacola é isca. Você está tentando fazer a gente tomar decisão errada. A voz ficou um segundo em silêncio, como se me disse o menino. Esperto, ela disse. Mais esperto do que eu esperava. Você é quem? Caio insistiu. Eu sou o resultado, a voz respondeu. O resultado do que o Dr. Ferraz construiu. E desligou. A caminhonete seguiu por mais 2 quadras em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que parece grudar nos ossos. Augusto olhava para a sacola como se ela fosse um animal vivo. Caio mantinha os olhos na rua, mas a mandíbula dele estava travada, como se ele também estivesse lutando contra a vontade de abrir, e a certeza de que abrir seria cair. A gente precisa ir para a polícia, Augusto disse, tentando agarrar uma âncora. Caio soltou uma risada curta, sem humor. Polícia de quê? De quem? Você nem sabe o que tem aí. E se tiver droga? E se tiver arma? Você acha que vão olhar para você e dizer, ah, claro, desculpa, doutor. Ou vão dizer, vamos resolver isso lá dentro? Augusto ficou pálido. Ele sabia a resposta. A primeira vez em muito tempo ele sentiu o que era não ter certeza de como o sistema ia tratar ele. Caio virou numa rua de comércio e parou num posto de gasolina movimentado, com gente demais para um ataque discreto. Ele estacionou perto das bombas, sob câmeras e desligou. Aqui, Caio disse. Lugar com câmera e testemunha. Augusto respirou. E a sacola? Caio olhou para a sacola e depois para Augusto. A gente vai tratar isso como explosivo social, ele disse. E a frase assustou mais do que explosivo comum. Algo que, se abrir no lugar errado, destrói sua vida em segundos. Augusto passou a mão no rosto. Ele queria mandar, queria ordenar, queria pagar alguém para tirar aquilo dali. Só que agora ele não confiava em ninguém. E pior, ele percebia que o menino estava pensando por ele. Você tem algum lugar seguro? Caio perguntou. Augusto abriu a boca para dizer, meu apartamento. E parou, porque o próprio apartamento tinha sido violado. Ele pensou em hotel, em casa de amigo, em escritório. Tudo parecia comprometido, porque tudo fazia parte da vida previsível dele. Eu tenho um escritório, Augusto começou. Caio balançou a cabeça de novo. Previsível. Então onde? Caio olhou ao redor, como se buscasse numa memória prática. Você tem algum lugar que você nunca usa. Algum lugar que você esqueceu que existe. Augusto pensou, e uma imagem antiga surgiu. Um galpão pequeno, alugado há anos para guardar coisas de campanha, caixas, documentos antigos, mobiliário. Um lugar que ele mantinha mais por hábito do que por necessidade, numa rua sem glamour, perto da Barra Funda. Sara, tenho, Augusto disse, e pela primeira vez a voz dele veio com algo além de orgulho. Veio com submissão à realidade. Um depósito. Caio assentiu. Então vamos para o depósito. E no caminho você vai me dizer o que você pegou. Ele falou, e o olhar dele foi duro. Porque essa voz não falou por falar. Augusto engoliu a saliva. Eu não sei do que ela está falando. Caio aproximou o rosto, e o menino virou um juiz pequeno. Todo mundo sabe do que está falando quando alguém diz devolve. Caio respondeu. Você só está tentando ganhar tempo. Augusto sentiu um calor de vergonha e raiva, misturados. Ele não queria confessar nada para um garoto, mas o garoto tinha acabado de salvar a vida dele e, de algum jeito, parecia segurar a única lanterna acesa naquela escuridão. Augusto começou e parou de novo, porque admitir era como derrubar uma estátua. Caio esperou, sem pressa. A pressa era do inimigo. Augusto finalmente falou baixo, como se a cidade pudesse ouvir. Tem um fundo, um projeto, uma obra, em outra cidade. Teve superfaturamento. Teve gente que recebeu coisa. E eu deixei acontecer. Caio não piscou. Deixou ou mandou? Augusto fechou os olhos por um segundo.
Eu mandei reduzir custo de fiscalização. Eu mandei acelerar. Eu mandei resolver. Eu não perguntei como, ele disse. E a última frase saiu como uma desculpa que ele mesmo odiou. Caio respirou fundo, como se aquela confirmação fosse uma facada, e ao mesmo tempo um mapa. Então a voz quer te desmontar, Caio disse. Quer te tirar do pedestal e te jogar no chão. Augusto olhou para ele. Você acha que é alguém que eu prejudiquei? Ou alguém que você ensinou a virar predador? Caio respondeu. Porque o pior tipo é o que aprende com você. Eles saíram do posto, agora usando o carro de Augusto, porque a caminhonete era risco, e porque Caio insistiu que, se havia coisa instalada, eles precisavam ver com calma e arrancar. Augusto dirigiu, mas Caio mandava no caminho, evitando avenidas grandes, escolhendo ruas com saídas múltiplas, como se desenhasse um labirinto ao contrário. No trânsito, Augusto começou a notar detalhes que nunca notou. Câmeras em postes, placas de rua, o reflexo de motos que paravam tempo demais no retrovisor. Ele não sabia se era perseguição ou paranoia, e isso por si só era tortura. O mundo inteiro tinha virado dúvida. Quando chegaram na região da Barra Funda, o céu estava cinza de concreto, e o bairro tinha aquele cheiro de ferrovia e poeira. O depósito ficava numa rua sem charme, um portão de metal com tinta descascada, daqueles que gente rica não posta em rede social. Augusto estacionou, e por um instante ficou olhando o portão como se ele fosse um portal para uma vida que ele enterrou. Caio desceu primeiro, olhando ao redor. Ele apontou para uma câmera num poste, depois para outra numa fachada. Melhor, ele disse. Mais olhos. Augusto abriu o portão com uma chave antiga que parecia ter ferrugem no passado. Dentro, luz fraca, prateleiras, caixas e o cheiro de papel velho. Ali Augusto não era doutor nem milionário. Era só um homem com tralha. Agora, Caio falou. A sacola. Augusto tirou a sacola do banco de trás com 2 dedos, como se fosse venenosa, e colocou sobre uma mesa de madeira. Caio puxou uma luva descartável de dentro da mochila, o que fez Augusto engolir seco de novo. Aquele menino vinha se preparando para o mundo, enquanto Augusto vinha comprando a ilusão de que o mundo não chegaria nele. Você anda com luva por quê? Augusto perguntou. Caio não respondeu de imediato. Ele colocou a luva e só então falou, simples. Porque eu aprendi que tudo vira prova contra você. Ele abriu a sacola com cuidado. Dentro havia um envelope pardo e um pequeno dispositivo do tamanho de um maço de cigarro, com uma luz mínima piscando. Caio congelou por meio segundo e então pegou o dispositivo como se fosse um bicho. Isso é rastreador, ele disse. E não é amador. Augusto sentiu o estômago virar. Eles tinham sido guiados até ali. Caio abriu o envelope e puxou fotos impressas. Augusto entrando em lugares, Augusto conversando com pessoas, Augusto entregando um pacote, Augusto assinando papéis, fotos de anos diferentes, ângulos diferentes, todas com uma coisa em comum. Elas eram reais demais para serem inventadas. O último papel era uma folha com letras grandes, como se fosse para ser lida em voz alta. Você riu na Paulista. Agora vai aprender a não rir. Às 18h, você vai fazer uma live. Vai dizer a verdade. Ou a próxima fatalidade vai ser sua. Augusto sentiu as pernas falharem e se apoiou na mesa. O depósito pareceu girar. Isso é extorsão, ele sussurrou. Caio não tirou os olhos do papel. Não, ele corrigiu. Isso é execução com prazo. Augusto levantou o olhar desesperado. Eu não posso fazer isso. Você tem noção do que acontece se eu digo a verdade? Caio encarou Augusto e a voz dele veio baixa, mas firme. Eu tenho, porque acontece todo dia com gente que não tem advogado. Augusto tentou respirar, mas o ar parecia pequeno. Eu vou ser destruído. Caio inclinou a cabeça. Você acha que a destruição é novidade? Para mim, ela foi o começo. Augusto passou a mão no cabelo, tremendo. Eles querem que eu confesse ao vivo. Isso me transforma em alvo de todo mundo. Dos inimigos, dos aliados, de quem eu ajudei, de quem eu traí. Caio apontou para o rastreador. E eles querem te achar rápido se você tentar fugir. Augusto fechou os olhos, e num rompante, a raiva virou pranto contido. Por que você está fazendo isso comigo? Ele disse, como se falasse com o universo, não com Caio. Caio respondeu com a calma mais cruel. Eu não estou fazendo. Você fez. Você só está começando a sentir. O telefone de Augusto vibrou de novo. Mensagem.
Um vídeo curto anexado. Augusto abriu com dedos trêmulos. Era uma gravação de câmera de segurança. Tremida, antiga. Mostrava uma mulher descendo de um ônibus, chovendo, e ao fundo um movimento brusco, um ônibus avançando de um jeito errado. O vídeo cortava antes do impacto, como se quem editou soubesse que a imaginação faz o resto. Embaixo, um texto. Você não sabe o nome dela. Ele sabe. O menino sabe. A live é às 18h. Augusto olhou para Caio devagar. Sua mãe... Ele tentou. Caio não deixou a frase terminar. O olhar dele ficou vidrado, como se uma peça antiga finalmente encaixasse. Você está me dizendo que isso não foi acidente? Caio falou, e a voz dele tremeu pela primeira vez. Você está me dizendo que alguém escolheu. Augusto balançou a cabeça desesperado. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Eu não mando em ônibus, Caio. Caio deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para não explodir. Ele respirou forte, controlando o choro que não queria mostrar. E quando ele falou, a voz veio diferente, mais velha do que antes. Então a gente vai descobrir, ele disse. Mas do meu jeito, do seu jeito, Augusto repetiu quase sem forças. Caio pegou o rastreador, virou, observou a carcaça e falou como quem decide uma guerra. A gente vai fazer você parecer previsível e, ao mesmo tempo, fazer eles perderem o controle. Ele disse, você vai fazer a live, só que não do jeito que eles querem. Augusto arregalou os olhos. Você está falando de armadilha? Caio assentiu, e pela primeira vez desde a Paulista, havia algo perto de um sorriso, mas não era alegria, era determinação. Eu falei que posso consertar, Caio disse, e eu vou consertar isso, nem que eu tenha que quebrar tudo antes. E naquele depósito velho, entre caixas esquecidas e verdades sujas, Augusto Ferraz entendeu o que significava depender de alguém que o mundo subestimava. O impensável não era um menino mexendo num carro de luxo. O impensável era um menino prestes a mexer no sistema inteiro e puxar Augusto junto pela gola para dentro do lugar onde dinheiro não compra saída. Caio olhou o relógio no celular de Augusto e fez uma conta muda com os olhos, como quem mede distância e tempo do mesmo jeito. Faltavam poucas horas para as 18h18, e aquele prazo não era só um ultimato, era um funil, porque toda escolha dali em diante afunilava para uma única pergunta: quem pisaria primeiro no abismo e quem puxaria o outro junto? Augusto estava pálido, com a respiração curta, enquanto Caio já rearrumava as coisas na mesa como se a ordem física pudesse conter o caos. Ele pegou o rastreador e abriu de leve a carcaça com uma lâmina pequena que tirou do estojo da mochila, revelando um miolo com soldas limpas e um chip que brilhava sob a luz fraca do depósito. Caio não sorriu, mas o olhar dele tinha uma certeza perigosa. Aquilo não era só para localizar, era para pressionar para manter Augusto dentro de um cercado invisível. Augusto observou e pela primeira vez se deu conta de que o menino não estava apenas reagindo. Caio estava assumindo o volante da realidade. Você vai fazer a live, Caio repetiu, e a voz dele saiu como aço. Só que você vai fazer do jeito que a gente decide, e a gente vai fazer eles acreditarem que estão no controle até o último segundo. Augusto tentou argumentar, mas as palavras quebraram antes de nascer. Ele pensou em assessores, em advogados, em chamar um delegado conhecido, só que cada nome que surgia na cabeça dele vinha com a mesma sombra. E se esse nome também estivesse do outro lado? O prédio tinha peça, o telefone deles tinha ouvido e o inimigo tinha imagens antigas demais para ser improviso. A verdade era simples e humilhante. Augusto não tinha mais um círculo de confiança, só tinha o menino. Caio abriu o notebook de Augusto, conectou o celular no cabo e começou a organizar pastas, abrir e fechar janelas, puxar arquivos. Ele pediu as senhas como quem pede água, e a cada senha digitada, Augusto sentia uma parte do próprio império sendo destrancada por mãos que ele teria ignorado na calçada. Em poucos minutos, Caio achou algo que Augusto tentou esconder de si mesmo por anos: contratos, trocas de e-mail, planilhas, versões de um mesmo documento que não deveriam existir. Quem é essa pessoa? Caio perguntou, apontando para um nome que aparecia em tudo. Augusto engoliu seco. Mauro Lemos, meu assessor, o mais antigo. Caio ficou em silêncio por 2 segundos, e o silêncio dele foi uma sentença. Ele sabe tudo, então. Augusto assentiu, derrotado.
Sabe, Caio levantou o rosto, e o que havia nos olhos dele era pior do que ódio. Era aquela calma que só aparece quando a vida finalmente dá ao sofrimento um alvo com nome e sobrenome. Então provavelmente é ele, Caio disse. Augusto balançou a cabeça de imediato, como se negar pudesse mudar o mundo. Mauro é leal. Caio não discutiu por orgulho. Ele discutiu por matemática. Leal ao quê? A você ou ao esquema? Perguntou. Augusto não conseguiu responder porque qualquer resposta o acusava. Caio fez o plano rápido, do jeito que a pobreza sempre ensinou, com o que tem, sem romantizar. A live aconteceria, mas não do apartamento, nem do escritório, nem de lugar de gente rica. Seria dali mesmo, do depósito esquecido, com uma câmera simples, um enquadramento seco e uma transmissão duplicada em mais de uma plataforma. Caio também preparou um segundo celular com chip pré-pago e amarrou uma bateria externa como se estivesse montando um coração artificial. Se derrubarem um, o outro continua, ele explicou. Se cortarem sua internet, a gente usa a do meu. Se tentarem derrubar a live com denúncia, a gente replica em outro link antes de cair. Augusto olhou para aquele arranjo e sentiu um peso estranho. Ele sempre acreditou que o mundo digital era domínio de equipe cara, agência, produção, marketing. E ali estava um garoto transformando migalhas de tecnologia numa barricada. Quando a tarde começou a escurecer, Augusto ligou para Mauro. A mão tremia, e Caio fez um gesto curto. Calma, normal. Mauro atendeu no primeiro toque, com a voz lisa de sempre. Doutor Augusto, que bom que ligou. Soube do incidente na Paulista. Que situação chata. O senhor está bem? Augusto sentiu um nó na garganta, e por um segundo quase se agarrou àquela voz, como se ela fosse casa. Caio encarou Augusto com firmeza, lembrando-o de que casa era o lugar onde tentaram entrar. Estou bem, Augusto disse, e forçou naturalidade. Preciso que você prepare a live das 18h18. Vou falar com o público hoje. Mauro soltou um pequeno suspiro, talvez aliviado, talvez satisfeito. Perfeito. A equipe já está a postos. O senhor quer falar de investimentos do novo projeto da... Não. Augusto cortou. Quero falar do que aconteceu de verdade, sem roteiro. A pausa do outro lado foi pequena, mas Caio percebeu. Augusto também percebeu, porque aprendeu a reconhecer o som do cálculo. Entendi, Mauro disse com cuidado. Onde o senhor está? Posso ir até aí com a equipe, garantir segurança, iluminação, som? Augusto olhou para Caio. Caio balançou a cabeça com força. Não precisa. Augusto respondeu, e sentiu o coração acelerar. Vou fazer de um lugar diferente. Quero algo mais. Humano. Humano. Mauro repetiu, e a palavra saiu como uma luva que não servia. Claro. Me envie o endereço. Eu mando um carro. Depois, Augusto mentiu. Mauro ficou suave de novo. Como preferir, doutor? Só me prometa que não vai improvisar demais. O senhor sabe como o mercado reage. A ligação terminou, e Caio soltou o ar. Ele quer seu endereço, Caio disse. Ele quer estar perto quando você abrir a boca. Augusto sentiu um frio no estômago, porque aquela frase desenhava um final óbvio. Se Augusto confessasse, alguém tentaria silenciá-lo antes de terminar. Às 17h08:17:58, Caio posicionou o celular no improviso de tripé, ajustou o áudio, testou o enquadramento e colocou Augusto sentado numa cadeira simples, sem a armadura do apartamento de vidro. O depósito parecia um confessionário feio e talvez por isso fosse perfeito. Ali, Augusto não tinha como fingir que era maior do que a vida. Caio ficou ao lado, fora do quadro, com o segundo celular já pronto para replicar o link e um dedo pairando sobre a tela como se segurasse um detonador. Você vai falar a verdade, Caio disse baixo, mas não a verdade bonita, a verdade inteira. Augusto encarou a lente e sentiu o corpo querer escapar. Ele pensou na reputação, na família, em processos, em cadeia, em vingança. Pensou em tudo, menos no que importava, até que Caio falou uma última frase, sem gritar, e ela entrou como faca. Se você mentir agora, você vira eles. A live começou. O contador subiu, comentários dispararam, e o rosto de Augusto apareceu para milhares de pessoas, com a Paulista ainda ecoando na memória coletiva. Ele começou com a voz arrumada, mas ela falhou logo na primeira curva. Hoje eu ri de um menino, ele disse, e eu ri porque eu achei que o mundo era meu. Os comentários explodiram.
Augusto viu o espanto virar expectativa e a expectativa virar fome. A internet não perdoa, mas ela presta atenção. Ele continuou. E cada frase parecia arrancar um pedaço de si. Eu participei de um esquema. Eu mandei resolver coisas que eu não quis ver. Eu lucrei com isso. E gente se machucou por causa do que eu assinei e do que eu silenciei. Caio, fora do quadro, trocou o link uma vez quando a transmissão deu uma engasgada suspeita e o vídeo reapareceu em outra plataforma antes mesmo de cair. Augusto não percebeu. Ele estava afundando e, ao mesmo tempo, saindo à superfície. Se você está me ouvindo, Mauro, Augusto disse e a câmera captou o tremor. Você sabe do que eu estou falando e sabe que eu tenho provas. Foi nesse momento que o depósito perdeu o ar, como se alguém tivesse aberto uma porta para o inferno. Um som lá fora, um motor parando, passos apressados no asfalto e uma batida no portão de metal que não tinha nada de educado. Caio arregalou os olhos e apontou para Augusto continuar falando, como se a fala fosse escudo. Abre, doutor! Uma voz gritou do lado de fora e era Mauro. Augusto congelou por um segundo porque ouvir a voz ao vivo transformou a suspeita em lâmina. Caio se moveu rápido, desligou as luzes do depósito para reduzir visibilidade por frestas e manteve a live rodando com a única iluminação vindo do celular. Do lado de fora, Mauro batia e falava com uma doçura falsa, como se estivesse preocupado. Doutor Augusto, eu vim ajudar. A live está instável. Eu trouxe equipamento. Abre, por favor. Augusto, sem perceber, falou na live como se falasse com a própria consciência. Ele está aqui, disse, e a frase correu pelo chat como fogo em gasolina. A doçura acabou. A voz de Mauro mudou de textura, e naquele segundo, Augusto entendeu que a lealdade que ele chamava de história era só um contrato não escrito. Abre logo, Augusto, Mauro rosnou. Ou eu arrebento. Caio puxou Augusto pelo braço e o tirou da cadeira, sem desligar a transmissão, pegando o celular e mantendo a câmera apontada para o chão. A live virou um tremor, mas não caiu. O chat enlouqueceu, e essa loucura era útil. Quanto mais gente, mais difícil apagar. Caio levou Augusto para o fundo do depósito, onde havia uma porta menor que dava para um corredor lateral de serviço do galpão. Era uma saída apertada, coberta de pó, e Augusto não lembrava que existia, o que significava que Mauro provavelmente também não. Só que, ao atravessarem, Caio parou e encarou a fechadura por meio segundo. Não faz barulho, ele sussurrou. Ele tem gente. Como resposta, um estrondo no portão principal fez o metal vibrar. Uma segunda pancada. Uma terceira. Mauro não estava sozinho. O som tinha peso demais para ser de uma pessoa. Augusto começou a hiperventilar, e Caio, num gesto quase brutal, encostou a mão no rosto dele e forçou o contato visual. Se você desmaiar, você morre, Caio disse. E não era crueldade, era urgência. Anda. Eles saíram pelo corredor e alcançaram a rua de trás, um trecho pouco iluminado, com paredes grafitadas e cheiro de lixo. Caio correu puxando Augusto e, ao mesmo tempo, manteve o celular transmitindo. Ele apontou a câmera para o próprio rosto por um instante e o público viu quem ele era pela primeira vez. Um menino sujo de graxa, ofegante, olhando direto para a lente como se olhasse para o país inteiro. Não caia a live. Caio falou alto para a câmera e para quem estivesse assistindo. Compartilha. Grava a tela. Não deixa apagarem. E esse foi o primeiro impensável. Um garoto que deveria ser invisível, transformando milhares de desconhecidos em testemunhas ativas, convocando um exército de olhos para impedir o apagamento. Augusto ouviu e entendeu que Caio tinha acabado de colocar o país dentro daquela rua estreita. Atrás deles, um carro virou a esquina rápido demais. Faróis estouraram no muro. Caio puxou Augusto para trás de um caminhão estacionado. A live captou o clarão, o som do pneu, e a voz de Mauro ao longe, agora furiosa, sem máscara. Pega eles! Augusto tremia. Caio não. Ele não quer te prender, Caio disse, rápido, calculando. Ele quer te calar antes que você termine. Eu já falei, eu já confessei, Augusto balbuciou. Caio olhou para ele com uma tristeza curta. Você começou. Falta o resto. As provas. Caio arrancou do bolso um pendrive que tinha preparado e enfiou na mão de Augusto. Você vai entrar naquele bar da esquina e pedir para usar o Wi-Fi. Vai mandar isso para um e-mail que eu vou te ditar e para o jornalista que eu vou chamar agora. Se eu cair, você não para. Augusto ficou paralisado. E você? Caio olhou para o carro que rondava,
para a sombra de homens descendo, e depois olhou para a câmera, ainda transmitindo. Eu vou fazer eles olharem para mim, Caio disse, e engoliu o medo como se fosse pedra. E então veio o segundo impensável. Caio saiu de trás do caminhão e correu na direção oposta, gritando, chamando atenção, fazendo o papel de isca com o corpo de quem não deveria carregar o perigo de ninguém. Os homens reagiram como esperado, porque o predador sempre escolhe o alvo que se move, e a maioria deles correu atrás do menino. Augusto sentiu uma vontade imediata de correr atrás, de puxar Caio de volta, mas o som de outro carro chegando cortou o impulso. Caio tinha feito a escolha por ele. Salvava-se o arquivo, salvava-se a prova, salvava-se a chance de não virar fatalidade editada. Augusto correu para o bar, entrou sem ar e pediu o Wi-Fi como um homem que nunca tinha pedido nada de verdade na vida. As mãos dele tremiam tanto que ele mal conseguiu conectar o celular. O atendente olhou estranho, depois reconheceu o rosto, depois reconheceu a live tremendo na tela e arregalou os olhos. Sem dizer palavra, ele apontou a senha do Wi-Fi num papel e empurrou um copo d'água como se também entendesse. Aquilo não era sobre fama, era sobre sobrevivência. Augusto enviou o pendrive digitalizado em arquivo, anexou tudo e apertou enviar com uma força que pareceu oração. No mesmo segundo, a live de Caio, que Augusto acompanhava no canto da tela, mostrou o menino correndo para uma rua mais movimentada, tentando chegar onde houvesse câmera e gente. Um homem o alcançou e puxou pela mochila. Caio caiu, rolou, levantou de novo, e a câmera tremeu como se o mundo tivesse virado líquido. Não corta, Caio dizia com a voz falhando. Não corta, não corta. Um barulho seco. A imagem virou céu. Depois virou asfalto. Depois um rosto apareceu por cima, não de Caio, mas de alguém com luva, tentando tapar a lente. Só que antes de tapar, ele falou algo no impulso. Algo que não devia ter falado diante de milhares de pessoas. Acabou, moleque. Você é igual sua mãe. O bar inteiro congelou. Augusto congelou. A frase atravessou a internet como raio, porque ela carregava a confissão mais suja. Eles sabiam, eles lembravam, eles estavam ligados àquela fatalidade. A lente foi coberta. A live ficou escura. Mas o som ainda entrou por um instante, sirenes ao longe, e alguém gritando, polícia. O atendente do bar, sem esperar, levantou o próprio celular e mostrou para Augusto. Dezenas de pessoas estavam repostando o trecho, recortando a fala, salvando o vídeo. Era tarde demais para apagar. Caio tinha perdido a imagem, mas tinha vencido o registro. Do lado de fora, o som de sirenes cresceu rápido demais para ser coincidência. Não era só polícia. Era pressão pública. Era gente ligando. Era gente enviando o vídeo. Era o caos virando investigação. Augusto saiu do bar e viu viaturas cortando a rua, e por um segundo ele teve medo de ser preso ali mesmo. Só que, quando um policial o reconheceu e o viu com o celular na mão, transmitindo sem segurança ao redor, o olhar do policial não foi de respeito, foi de espanto. O senhor vem com a gente, o policial disse firme. Augusto abriu a boca para reclamar e parou. Pela primeira vez, ele aceitou ser conduzido sem comprar a condução. Tá, ele respondeu, e o tá saiu pequeno. No asfalto, a alguns metros, Caio estava sentado na calçada, cercado por 2 policiais e uma mulher do SAMU. O lábio dele sangrava, a camiseta rasgara no ombro, mas ele estava consciente, olhando para a rua como se ainda calculasse rotas. Quando viu Augusto, o olhar dele não pediu desculpa por ter virado isca. Ele só conferiu se Augusto tinha feito a parte dele. Augusto se ajoelhou na frente de Caio, ignorando tudo que aquilo significava para o ego. A voz dele saiu quebrada. Eu mandei tudo. Caio fechou os olhos por meio segundo, como se guardasse a frase num lugar que ninguém mais tocava. Então agora começa a parte difícil, ele disse. A parte difícil veio mais rápido do que Augusto imaginava. Naquela mesma noite, o trecho da fala igual sua mãe já estava em todos os lugares, e a live de Augusto, replicada em múltiplos uploads, virou prova pública antes de virar processo. Jornalistas chegaram como enxame, só que não era mais o tipo de enxame que Augusto controlava com entrevista exclusiva. Era o enxame que morde sem pedir licença. E, no meio do tumulto, Mauro apareceu algemado, tentando manter a postura até o segundo em que percebeu que não havia mais narrativa capaz de segurá-lo.
Augusto descobriu ali, com uma violência limpa, que o inimigo não era um monstro desconhecido. Era a pessoa que por anos sabia onde ficavam as chaves, os horários, os medos, as fraquezas. Mauro não era resultado apenas. Era a prova viva de que o poder ensina seus funcionários a serem predadores quando convém. E o homem que tinha rido na Paulista agora encarava a ideia de que tinha criado o próprio caçador. Nos dias seguintes, Augusto prestou depoimento, entregou documentos, aceitou bloqueio de bens e viu seu nome virar lama em tempo real. Só que, no meio da lama, havia algo que ele nunca tinha comprado e nunca tinha sentido: clareza. Ele não estava mais tentando manter o castelo. Ele estava tentando impedir que mais gente morresse para sustentar castelos. Caio, por outro lado, não ganhou final de conto de fadas. Ele ganhou noites mal dormidas, medo de esquina, pesadelos com freio falhando e uma raiva antiga que não evaporou com algemas. Mas ele também ganhou uma coisa que a vida tinha negado: alguém ouvindo. A fala do agressor na live abriu caminho para reabrirem o caso da mãe dele. E investigadores finalmente olharam para os detalhes que ninguém tinha olhado, porque era só mais um acidente. Quando o laudo antigo encontrou o vídeo recortado, quando o vídeo encontrou os e-mails, quando os e-mails encontraram os contratos, o acidente começou a perder o disfarce. Meses depois, Augusto saiu escoltado de uma audiência e viu Caio do outro lado da rua, de mochila nova, mas com o mesmo olhar desconfiado. Caio não correu para abraçar, não sorriu como propaganda. Ele apenas ficou ali, como se dissesse: eu continuo te observando, porque confiança para ele não era um presente, era um processo. Augusto atravessou e parou a uma distância respeitosa, como quem não merece invadir. Eu não posso desfazer o que eu fiz, Augusto disse, mas eu posso escolher não fugir mais. Caio olhou para ele de cima a baixo, medindo o homem que antes usava dinheiro como escudo. E eu posso escolher não ser invisível, Caio respondeu. Augusto assentiu e o silêncio entre os dois não foi vazio. Foi um silêncio cheio de coisas que não cabem em discurso: culpa, reparo, medo e uma chance pequena de virar outra pessoa. Naquela noite, alguém repostou o primeiro vídeo da Paulista. O carro morto, o milionário irritado, o menino dizendo: eu posso consertar isso, e o riso de Augusto antes de tudo mudar. Só que agora, o riso parecia de outro homem, um homem que ainda não sabia que o impensável não era um carro voltar a funcionar. O impensável era um menino, sozinho no mundo, conseguir forçar um país inteiro a olhar para a verdade e obrigar um milionário a parar de rir, não por medo de virar meme, mas por medo de continuar sendo o tipo de pessoa que cria fatalidades. E pela primeira vez desde que a mãe não voltou para casa, Caio sentiu que a cidade tinha devolvido um pedaço de justiça. Não completa, não perfeita, mas real o suficiente para caber no peito como uma promessa, a de que, quando tentassem apagar alguém de novo, ele saberia exatamente onde mexer para acender as luzes.